falar de TPM, meninas e meninos também, porque olha, eu vou te dar uma dica, hein? Maridos, namorados, irmãos, pais, entender que muitas vezes tá faltando aí uma parte nutricional na dieta. E isso tem aumentado a TPM da mulher que convive com você, vai te ajudar, não é verdade, minha amiga querida nutricionista funcional Natália Colombo? Bem-vinda. Tudo, e você? Tudo ótimo também. Não é mais ou menos por aí? Porque hoje a gente vai falar do ponto de vista nutricional. Aquilo que de fato você consegue, eu não vou dizer eliminar, mas você consegue melhorar muito. Sim. Com a questão nutricional, essa TPM. Então, meninos, se vocês prestarem atenção, vocês vão ficar ligadinhos e já vão ajudar as esposas, as mulheres em casa. É isso aí. Antes da gente começar, Nath, vamos chamar então uma sonora. A gente foi ouvir as palavras do ginecologista e obstetra, o Dr. Ricardo Luba, para ele falar a respeito da TPM em geral. E a gente volta para falar como é que a alimentação pode te ajudar. Olha lá. Oi, Carol. Oi, pessoal. Vou falar sobre TPM hoje. TPM, que é um assunto tão em moda, todo dia tem gente falando, todo dia tem gente querendo saber notícia, novidade, o que faz para diminuir ou não. E eu vou falar um pouquinho primeiro da definição. Então, a síndrome da tensão pré-menstrual, como é conhecida, ela é a presença de vários sintomas que devem passar assim que a mulher menstrua, como cólica menstrual, cólica mesmo, só dor abdominal, distensão do abdômen, gases, às vezes alteração do hábito intestinal, como diarreia ou intestino preso, vontade de comer doce, irritabilidade, insônia. Tem uma lista enorme para falar desses sintomas e todos eles acontecem por um motivo especial. Quando a mulher ovula, o ciclo ovulatório, ela tem algumas oscilações hormonais e aí quando ela não engravida, esses hormônios eles caem bruscamente e fazem a mulher menstruar. Então nessa queda hormonal, todos esses sintomas são deflagrados e todos eles acontecem. Não são todas as mulheres que desenvolvem a TPM ou que têm a TPM, isso varia muito de cada caso e varia também de períodos de vida. Aquele período que às vezes a gente está um pouco mais estressado, um pouco mais irritado, a gente acaba podendo ter alguns problemas diferentes com relação a isso. Quem tem a TPM muito forte, né? Evite tomar decisões importantes nessa época, porque acaba sendo prejudicial para você. Sobre TPM é isso, um beijão, tchau, tchau. Tá aí, deixa eu fazer um agradecimento ao ginecologista e obstetra, Dr. Ricardo Luba. Interessante isso que ele comentou, né, ligado 100% à questão hormonal. E aí eu começo, então, o nosso assunto, Nath, perguntando exatamente em relação à questão hormonal, se os alimentos também acabam ajudando ou atrapalhando, porque a gente sabe que é fisiológico, é uma liberação hormonal que vai acontecer de qualquer forma, mas de repente, a alimentação também influencia nisso, né? Sem dúvida. Na verdade, a alimentação faz uma diferença muito grande, tanto para piorar os sintomas, como para melhorar os sintomas. Então, isso é uma coisa muito bacana e a gente vê isso muito na prática, né? Então, tem uma série de pacientes que sofrem muito com TPM e depois que a gente começa a aplicar o esquema alimentar, começa a melhorar a alimentação, os sintomas da TPM quase que desaparecem ou amenizam bastante. Ai, que delícia. Né? Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa também que eu sempre gosto de chamar a atenção é que quando a pessoa ela também tem sintomas muito pronunciados, né? Então, assim, é normal a gente ter os sintomas, óbvio, mas assim, quando são sintomas muito intensos, são meses que sofrem muito, meses que sofrem muito pouco, é sempre importante a gente ficar atento. Tá. Porque oscilações muito bruscas hormonais também não é uma coisa muito interessante, é uma coisa que realmente merece um pouco de cuidado. E aí eu comecei falando que tem alimentos que ajudam sim, mas tem alimentos que atrapalham muito. Tá. Então, o que a gente sabe? Que pacientes que têm uma dieta muito inflamatória, então pacientes que consomem muitos alimentos ultraprocessados, pacientes que consomem muita bebida alcoólica, muito refrigerante, que toma pouca água, que tem essa dieta inflamatória com bastante sal, são pacientes que vão ter mais sintomas. Então, isso é fato, né? Então, isso piora, porque você tem um aumento nessa produção de citocinas pró-inflamatórias, então todos os sintomas, eles vêm muito mais pronunciados. Então, só o fato de você melhorar a qualidade da alimentação, você já consegue ter aí menos sintomas nesse período pré-menstrual. Então, isso é uma coisa importante. Porque com a troca dos hormônios, como o doutor comentou, é um período que a mulher também incha, porque ela tem os hormônios que retêm mais líquido, né? Exatamente. Então, é isso que também deve dar uma... Isso. Então, assim, essa retenção, ela é normal, ela vai acontecer. Só que a maneira como ela acontece está muito relacionada com o que ela está fazendo. Então, existem mulheres que chegam a reter cerca de 2 quilos. Então, assim, tá próximo
próximo de menstruar, chega a aumentar 2 quilos na balança de inchaço. Tá. Então isso é muita coisa. E isso é por causa da progesterona. Sim, principalmente por conta dessa oscilação da progesterona, que vai envolver uma série de outros hormônios, entre elas a aldosterona e por aí vai, que vai fazer ela reter um pouco mais. Tá bom. Tá? Então, na verdade, é uma cascata, né? O hormônio a gente sempre trabalha em cascata. Um bagunçou, tipo, desequilibrou, o resto bagunça tudo. A minha pergunta, antes da gente falar de cada item, o que ajuda e o que pode atrapalhar ainda mais, é o seguinte. Essa alimentação que você vai contar deve ser feito num período próximo à TPM, naquele momento que está acontecendo, ou ela deve ser aplicada o mês inteiro como uma prevenção e que pode ajudar? Na verdade, é aquela coisa, se você tem uma alimentação equilibrada em todos esses alimentos, aquilo que eu falei, com pouco alimento industrializado e tudo mais, a chance de você ter uma TPM muito intensa é muito menor. Tá. No entanto, não consegui fazer nada disso, aí eu tô retendo mais líquido, tô inchada, ok, você fazer isso na fase também. Entendi. Mas a ideia é você ter uma alimentação mais equilibrada possível, porque foi o que eu falei, quanto maiores essas oscilações hormonais, entendeu? Isso quer dizer que teu corpo realmente não tá funcionando muito bem. É tentar, então, prevenir com a alimentação também, mudando e incluindo algumas coisas. Sem dúvida, sem Vamos dúvida. lá, que grupo que você quer começar? Bom, acho que a gente tá falando de inchaço, né? Então a gente pode falar um pouco dos alimentos que ajudam nessa questão de inchaço. Então aquilo que eu falei, a gente sabe que a paciente ela chega a inchar bastante. Então essa é uma fase onde ela pode usar e abusar dos alimentos que têm um fator diurético mais importante. Tá. Então aqui eu trouxe o abacaxi, trouxe o pepino. Então o pepino é um alimento que tem um efeito diurético super interessante. Legal. Então a gente poderia pensar num suco verde, a gente poderia pensar numa salada de pepino. Trouxe o limão também, porque o limão ele tem aquele efeito alcalinizante dele. Então começar o dia com limão batido, por exemplo, o próprio limão com pepino acaba sendo uma combinação interessante. Olha. Usar uma água de coco. Tá. Chás mais diuréticos, eu gosto muito do chá de cavalinha, chá de centela asiática. Olha a dica, hein? O próprio chá verde. O chá verde, inclusive, ele é bem interessante porque ele tem um efeito tanto antioxidante como anti-inflamatório. Tá. Então, além dessa questão diurética dele, ele também vai diminuir todo o processo inflamatório que vai gerar, por exemplo, as dores nos seios. Entendi. Né? Que é um dos sintomas bem característicos nessa fase. E muita água, né? Sim, sem Aquela dúvida. história de, então eu tô retendo, vou diminuir a hidratação, beber menos água. Não, é o Não, contrário. é o inverso, né? Exatamente, é o inverso. Muita gente acha isso, eu já tô tão inchada que eu não vou mais tomar água porque vai piorar. Mas é o contrário. Tá. Então a gente tem sempre que pensar em manter o organismo hidratado para que essa quantidade de água que a gente tá tomando seja o suficiente para eliminar todas as toxinas que a gente vem armazenando. Se você tá tomando pouca água, o que o teu corpo entende? Poxa, eu vou segurar essa água para as funções básicas e o resto não vai funcionar tão bem. Então você começa a acumular mais toxinas no seu corpo. Então realmente é o inverso. Fechadíssimo. Tá. Vamos lá, falamos desse. Vamos para esse grupo aqui que tá me chamando a atenção. Tem massa, tem um arrozinho. Isso, E aí? Então, isso na verdade, eu até vou aproveitar para fazer já um link com todos esses grupos que eu trouxe, para falar um pouco sobre a serotonina nessa fase. Tá. Então, a serotonina é um neurotransmissor que, na minha opinião, ele é um dos mais importantes, que é aquele neurotransmissor responsável pela nossa felicidade, né? Então, a serotonina, ela é responsável por controle da nossa ansiedade, por melhora de disposição, por bem-estar, por saciedade e principalmente para controle da compulsão. Então, uma característica muito comum da TPM é o aumento de quê? Da vontade de comer doce, né? Então, nossa, eu tenho vontade de comer doce, não tenho vontade de doce nunca, por exemplo, só na TPM, né? Ou aquele comportamento bem compulsivo que é bem característico do fim da tarde. Então, eu fico bem o dia todo, quando dá 5, 6 horas quero comer até a parede, né? Então, a gente escuta muito isso no consultório e tudo isso tá muito relacionado com a serotonina. Tá. Então, por conta da alteração dos níveis de progesterona, a gente começa a ter uma diminuição nessa produção de serotonina. Por isso que a gente fica desanimada, ansiosa, mal-humorada, Dá uma irritada. depresinha no fundinho. Você fala, uma depresinha, uma tristezinha, Sim, vamos dizer assim. Exatamente. E essa tristeza, todos esses sintomas, eles estão muito ligados com a diminuição nos níveis de serotonina. E a serotonina, ela é um neurotransmissor que é dependente de carboidrato e de proteína. Então, principalmente do triptofano, que é um aminoácido presente em proteína. Só que para você conseguir ter uma boa absorção desse triptofano, você precisa de carboidrato. Entendi. Então, essa é uma dica importante, porque as pessoas, por exemplo, que sofrem muito de TPM e estão numa dieta, por exemplo, o fato de tirar o carboidrato na dieta vai piorar os sintomas, né? Então, não tô falando para comer um monte,
mas para diminuir o consumo de carboidrato. Tá, assim, ter ali uma quantidade adequada dentro do cardápio. Exatamente. Mas aí você selecionou, então, uns de boa qualidade, né? Isso. Então aqui eu trouxe, na verdade eu trouxe os grãos, né? Mas assim, não necessariamente precisa ser arroz integral ou macarrão integral. Poderia ser uma batata doce, uma mandioca, uma abóbora, poderia ser qualquer coisa. Eu trouxe... O grão de bico entra aqui também, né? O grão de bico, na verdade, ele é uma fonte super bacana de triptofano. Assim como a banana. Mas aqui eu trouxe os cereais integrais também para falar que eles são fontes de zinco. Olha. Então o zinco também tem um efeito muito bacana, tanto para controle das dores nas mamas, também como para controle da acne na pele. E também fontes de vitamina B6. Que é uma vitamina importante para que você consiga absorver melhor esse triptofano e transformá-lo em serotonina. Eu vou te deixar uma pergunta, Nath, que é o seguinte. A gente está falando aqui de uma questão ligada diretamente ao hormônio. Então, a progesterona é um hormônio mais estocador do que queimador, certo? Por isso que a gente tem a inchadinha e tal. Exato. E, ao mesmo tempo, não só com a ansiedade que a gente fique essa tristezinha, mas me parece, você me conta já, que a fome real... Então, assim, não é que você tá só ansiosa e você come descontando a comida tudo, não. Você realmente está com uma fome real. Você me conta se isso procede quando a progesterona também aumenta nesse período. Já. Nath, vamos lá, vamos discutir um pouquinho essa questão da fome. Tem sido um tema aí muito comentado e eu acho um tema tão importante, porque de fato as pessoas acabam confundindo as fomes, né? Sim, então, se dúvida. tem a fome que você olha pra essa barra, você fala, nossa, seu cérebro já sabe que ela é uma delícia, né? Aí você não tá com fome nenhuma, mas você olha ela brilhando, você fala, nossa, eu já sei que esse sabor é muito bom, vou comer. E a outra fome que o corpo de fato sinaliza. Estou com fome, a barriga ronca, você realmente precisa de nutrientes. Nesta fase da TPM, a nossa fome real aumenta. Na verdade, você sabe o que eu falo? Que não necessariamente é fome real. Na verdade, tem alguns estudos que mostram que isso é, tipo, muito pouco, que não daria pra gente considerar. Mas o que aumenta, que eu falo que é uma coisa super interessante, como o nosso corpo é esperto, né? Então, o nosso organismo, ele consegue mostrar pra gente o que tá faltando. Então, nessa fase, por exemplo, aumenta a vontade de doce. Aí, não é tipo safadeza, a pessoa, coitada, safada, quer comer um doce nessa fase. Não, não é isso, não é desculpa. Entendi. Por quê? Porque fisiologicamente, a vontade de doce, a vontade de carboidrato nessa fase é uma maneira do seu corpo sinalizar pra você que a sua serotonina tá baixa e que você precisa de substrato pra aumentá-la. E o que aumenta a serotonina, tipo assim, super rápido, né? A gente sabe, você tá triste, você come uma barra de chocolate, nossa, que delícia. É que depois é uma culpa. A gente sabe que isso daí vira aquele processo. Sim. Não tô nem entrando na parte comportamental. Mas assim, é uma coisa imediata. Você sente, você dá aquela sensação de bem-estar. Então isso nada mais é por quê? Porque carboidrato e chocolate, por exemplo, doce, aumenta a serotonina rápido. Entendi. Mas o que eu tô dizendo é que a gente não precisa chegar nesse ponto. Por quê? Se você tem uma alimentação equilibrada que fornece para o seu corpo tudo o que ele precisa, essas compulsões, elas diminuem em 80% a 90%. Entendi. Então essa é a parte mais interessante. É entender realmente a vontade. Então, Exatamente. assim, o corpo está sinalizando, você está nesse momento, um pouco vai te ajudar. Sem dúvida. Não vai atrapalhar. Não. E uma questão que eu sempre falo que é muito importante, não só na TPM, mas eu sempre pergunto muito para os pacientes, o que você tem mais vontade e que horas você tem mais vontade? Aí aquele paciente que fala, tipo, sempre isso, no fim da tarde é o horário que eu tenho vontade de comer pão, que eu tenho vontade de comer um salgado, que eu tenho vontade de comer um doce. O que isso quer me dizer? Quer dizer que nesse horário existem, né, porque a gente tem toda aquela questão de ciclos circadianos, horários de tais hormônios, neurotransmissores que estão mais baixos, quais alimentos que podem aumentar. Então, com isso, você consegue entender muita coisa sobre o corpo da pessoa, sobre as deficiências nutricionais e sobre o que ela realmente precisa. Então, isso é uma coisa interessante, né? Legal. Que a gente pode ir mais além. E você, nesse período, para suas pacientes, você acha importante a prática da atividade física? Sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. Na TPM nós ficamos como, meninas? Desanimadas, Exatamente. mais cansadas, mas tem que fazer um esforcinho. Sem dúvida. E daí, de novo, né? A gente fala muito do exercício durante a TPM, mas se você tem uma prática de exercício regular, ir pra academia nessa fase não vai ser tão ruim. E aí, a prática de exercício é muito legal, por quê? Porque você tem um aumento de vários outros neurotransmissores. Então, melhora muito todos os sintomas. Então, se lá pro fim da tarde é o horário que você tá pior, antes de você se sentir mal, é o horário onde seria legal ir pra academia. E o mesmo raciocínio vale pra
alimentação. Então, se eu sei que fim da tarde é um horário que geralmente me ataca aquela vontade de doce, a hora que eu vejo eu passo do controle, antes da vontade eu vou comer alguma coisa que realmente me sacie, seja bom pra mim, para que eu não tenha aquele comportamento compulsivo de comer até a parede e depois vir arrependimento, vir tudo junto. Entendi. Né? Mas olha como tudo faz sentido, né? O corpo é muito inteligente. Sim, fantástico. sem dúvida. Vamos colocar perguntinhas do público e a gente segue aqui com os elementos na mesa, na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Aparecida. Um beijo pra você. Ai, adoro essa imagem dela. Qual alimento aumenta a progesterona nessa fase para quem tem esse hormônio um pouco baixo? Aí ela já entra numa questão pensando no hormônio em si. A alimentação influencia? Então, a alimentação ela até pode, na verdade, influenciar, mas de que forma? Fazendo com que a oscilação não seja tão brusca, tá? Porém, durante o período que antecede a menstruação, a gente vai ter uma oscilação de progesterona sim, da mesma forma que, né, porque você vai ter toda a descamação de endométrio, então isso vai acontecer. Então a progesterona ela vai cair. E aí entra nisso que eu tô falando, ela vai cair de qualquer jeito, porém a gente tem como minimizar isso. Então uma coisa que ajuda a fazer com que essas quedas não sejam tão bruscas são todos esses nutrientes, e a gente poderia pensar também em alguns óleos. Então a gente sabe que o óleo de prímula, óleo de borragem, azeite de oliva, como eles têm bastante vitamina E, como eles têm uma concentração boa de ácido oleico, fontes de ômega 3, fazem com que você tenha uma melhor produção hormonal e menor oscilação. Entendi. Mas é aquilo que eu falei, vai cair mesmo, é só uma questão da gente fazer com que não seja brusco dessa forma. Perfeito. E claro, fazer os exames regularmente é fundamental. Sem dúvida nenhuma, porque lógico. Muitas vezes esses hormônios podem estar alterados e de fato o médico é quem vai dizer se é necessário, né, um bioidêntico numa reposição. Aí isso já foge um pouquinho do nosso papo, mas é importante a gente comentar, sem né, dúvida Nath? nenhuma. Vamos colocar mais uma perguntinha? Olha lá. Não, daqui a pouquinho? Vamos falar desse grupo, então, que eu tô olhando pra ele desde o começo. A gente falou ali de uns verdinhos e aqui tem outros. Tá. Deixa eu ver a plaquinha que tá aqui, ó. Da pra pele. ajudar. Aqui. Pele acneica, verdade. Com a TPM vem o quê? Exato. A acne, gente, aquela oleosidade da pele. Sim, isso é muito mais comum em adolescentes, né? Mas não só em adolescentes, mas é muito mais comum em adolescentes. Por quê? Porque o adolescente ele ainda tem uma oscilação, né? Então os hormônios estão começando a ser produzidos, então uns são produzidos em níveis mais altos, outros em mais baixos. Então toda oscilação faz com que haja mais acne. Tanto que a acne mais característica do processo pré-menstrual é aquela acne que vem na região de pescoço, queixo. Então essa é a acne característica. Então acne em outras regiões não tem tanto a ver com essa questão hormonal, tem outros fatores que importam, tá? Então, o que a gente sabe que ajuda muito? A vitamina A, né? Então, a vitamina A, ela tá presente em folhas verdes escuras, ela tá presente na laranja, ela tá presente na cenoura. A gente tem também o zinco, né? Então, cereais integrais são boas fontes de zinco. A gente sabe também que o zinco tá presente principalmente em frutos do mar, né? Eu sei que não é tão prático para todo mundo, mas é a principal fonte que a gente tem hoje. Tá. O abacate, né? Por ser uma fonte de gorduras boas, ômega 3, então linhaça, semente de chia, sardinha, tudo isso vai fazer com que você tenha aí um efeito anti-inflamatório melhor e que você consiga ter menos desse incômodo na pele. Tá? Durante o período. Exatamente. Porque o normal é que, passando o período, isso normaliza. a acne reduza. Exatamente. Se não reduzir, tem que procurar ajuda Sem também. dúvida, Daqui a pouquinho sem teremos dúvida. dermatologista, a gente tem uma pauta muito legal já ali, ó. A doutora Mayra com a gente, bem-vinda sempre. E aí a gente pode até voltar a falar dessa questão, mas é um assunto sério e principalmente as mulheres na fase adulta sentem muito que é aquela acne tardia, né? Exatamente. Lidar com isso não é fácil, não. Agora tem perguntinha, Glaucio, seguimos aqui. Então, tá acabando, né? Então vamos só fechar os alimentos, porque aqui também tem um grupo lindo. A gente já comentou da questão do chocolate, a banana você diz do triptofano, agora o ovo chamou minha atenção. Isso, o ovo, na verdade, eu trouxe ele para representar o grupo da proteína, tá? Então, assim, não só ovo, então a gente poderia pensar num frango, a gente poderia pensar num peixe, tá? E eu até fiz essa combinação, até porque eu queria dar uma dica de uma receita que eu particularmente amo, que eu falo que é o tipo de receita que dá um conforto na alma, e principalmente nessa fase de TPM, ela funciona super bem, que é uma banana amassada com um ovo, com 1 ou 2 colheres de sopa de aveia, pode ser essa aveia ou pode ser flocos finos, para quem quiser. Tá. E uns pedacinhos de chocolate 70%, de preferência sem açúcar no meio, ou ralado ou picadinho. E aí você faz aquele estilo de panqueca americana, rende 3 panquecas, é uma coisa sensacional. E aí a gente tem tipo um combo para ajudar. Dá alegria. Exatamente, exatamente. Que dá para ajudar e muito nessa saciedade no meio da tarde, dá para melhorar todos esses aspectos. Então tem questão anti-inflamatória,
anti-inflamatória, tem proteína, tem vitamina B6. Então aí eu coloquei mais pra juntar e dar essa dica mesmo. Uma receita. E vocês lembram, uma vez, vou lembrar vocês, a Nath esteve aqui, a gente fez uma pauta, foi até num Dia das Crianças, num outubro, que a gente falou da lancheira e tal. É verdade. E você deu uma receita de um bolo. Maravilhoso. A Glaucia tá falando que fez várias vezes, que é muito bom. Eu não esqueço esse bolo também, diretor. Olha, e você de casa, Carol, quero relembrar esse bolo. Vai lá no YouTube, no canal do Você Bonita. Você viu? Chegamos a 1 milhão de inscritos. Olha, eu Nath. vi que muito bacana, legal. né? Vai lá, tá tudo lá, gente. É por isso que é muito legal essa fonte. Você vai lá, coloca Natália Colombo, receita do bolo de banana. Tal. Que tinha banana, tinha... Ai, era muito bom. Aveia, óleo de coco, é maravilhosa. Um bolo super acessível. E a cara das crianças também, vale a pena você rever. Nath, só posso te agradecer. É sempre muito bacana bater esse papo e poder ampliar aí a nossa visão, que o alimento não é um alimento sozinho, mas a gente tem que pensar com a questão do nosso corpo mesmo. Sem dúvida. Não tem jeito. Você é maravilhosa. Obrigada. Vai lá, então, para segui-la nas redes sociais, no Instagram, @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto. Doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto. Vou deixar o telefone para quem quiser também, esse é do consultório, 3476-7254. 3476-7254. Nutricionista funcional, estudiosa, abessa. Você já é doutora, né? Ainda não, ainda tô no processo. Só falta o doutorado. Não sabe que essa menina estuda. E ainda é mãe de 3. Nossa. Manda um beijo pro trio. Obrigada. Viu, Carol? Sempre Prazer enorme estar aqui. Obrigada. Tchau.